Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 14 de setembro. Aqui já são 8h30 da noite. Espero que todos estejam bem, tenham tido um bom domingo de descanso ou de passeios, enfim, tenham tido um bom dia. Amanhã é uma semana que se inicia, né? Segundou. Segundou. Então, é isso. Espero que todo mundo esteja bem. E vamos começar pela nossa prece, né? Agradecendo a Jesus, Maria Santíssima, aos bons espíritos, aos nossos amigos espirituais, pela presença nesta noite de domingo, junto a nós para mais uma leitura desse livro tão esclarecedor, que é do coração de Jesus, que é um livro onde Jesus fala diretamente conosco, com nossos corações, que possamos levarmos essa leitura para a nossa noite ou o nosso dia e que possamos realmente nos sentirmos cada vez mais próximos de nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje estamos no item 25. A gente vem, o item 22, foi Alguém Precisa de Nós, né? Aí logo na sequência a fraternidade, vocês estão vendo que tem uma regrinha na sequência, né? Aí ontem lemos uma nova criatura e hoje é a minha amizade. Eu chamo vocês de amigos. Isso está em João, versículo 14, item 15. Muitos acabaram se distanciando de mim, porque as religiões me colocaram muito longe dos homens, justo eu, que sempre estive tão próximo de todos. Colocaram-me nas mãos... deixa eu recomeçar. Colocaram-me nas mãos pedras que eu nunca tive. Botaram-me na boca palavras que eu jamais proferi. Colocaram-me no pedestal em que eu nunca subi. Será que é mais cômodo me verem acima de vocês, porque assim vocês justificam que não podem me alcançar e fazer o que eu fiz? Eu não estou acima de vocês, eu estou ao lado. Me vejam mais na horizontal do que na vertical. Eu insisto, antes de serem meus seguidores, sejam meus amigos, como eu sou para vocês. Não quero ter com vocês relações superficiais. A verdadeira amizade demanda uma boa dose de intimidade entre os amigos. Não quero que me vejam de vez em quando. Adoraria que vocês me procurassem todos os dias. Não quero formalidade entre nós. Converse comigo naturalmente. Seja inteiro perante mim. Fale-me de suas conquistas e das suas quedas. Conte-me em que você é forte e em que você é fraco. Mostre-me a sua luz e a sua sombra. E não se esqueça de que eu não o julgo. Apenas desejo que você se conheça e se ame, pois a partir de então, você naturalmente passará a conduzir sua vida no caminho do autoaperfeiçoamento.
Eu não vim trazer mais uma religião para os meus irmãos. Eu vim trazer uma forma de viver segundo as leis de nosso Pai. Um sistema capaz de conduzir o homem à felicidade individual e coletiva. Eu não tenho um paraíso para dar a cada um, porém mostro o caminho para se chegar até ele. E se você se dispuser a caminhar por onde indico, eu estarei ao seu lado, principalmente quando você fraquejar. Eu não exijo santidade imediata de ninguém, mas peço que aprendam comigo primeiramente a humildade. E assim as demais virtudes virão naturalmente. Eu não quero que meus amigos se atormentem em culpas, tampouco que fechem os olhos para os seus erros. Peço sinceridade interior e empenho de renovação. Não divido meu rebanho entre santos e pecadores, porque em alguma medida todos ainda guardam em si aspectos de luz e de sombras. Os santos já pecaram também, e os que hoje tropeçam em equívocos, amanhã estarão de pé renovados. Eu não julgo, tenho compaixão e misericórdia. Eu não aprovo a conduta daqueles que, usando o meu nome, julgam e apedrejam seus irmãos. Isso me entristece demais. Eu não desejo sacrifícios exteriores, prefiro o sacrifício íntimo do orgulho, do individualismo, da violência e do preconceito. Quero uma festa sem excluídos, na qual todos comam do mesmo pão e bebam do mesmo vinho. Você aceita a minha amizade? Jesus realmente, quando ele esteve aqui, ele era próximo de todos. Ele realmente não veio criar um reino terreno, né, material. Ele não veio criar uma nova religião. Ele andou com os mais demonidos, ele andou com os mais imperfeitos, vamos dizer assim. Andou com Maria Madalena. Maria Madalena fazia parte dos apóstolos, né? Ele ficou perto dos enfermos, dos leprosos. Jesus nunca dividiu nenhum de nós. Tudo que Jesus pedia era o quê? Era que nós que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Tal é a lei, né? E quando ele disse amar o próximo, é amar todo mundo, porque todos nós somos próximos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus não veio dividir. E quando as igrejas se apossaram, né, de determinados trechos e interpretaram determinadas coisas que Jesus veio a dizer, deturparam as palavras de Jesus muitas vezes. Até hoje nós vemos isso, né? Até hoje
algumas pessoas falam coisas como se Jesus tivesse falado e não foi bem assim, né? Quantas coisas erradas as pessoas fazem hoje em dia, né? Já fizeram. Teve as cruzadas, né? Teve a Inquisição. Teve várias guerras religiosas no planeta desde que o mundo é mundo, né? Começando lá, né, com Moisés no Egito, né? Que os judeus eram escravos dos egípcios até a chegada de Moisés, que os libertou daquilo, né? Mas que foi caminhando com eles até a Terra Prometida. Aí depois teve, durante o Império Romano, né? Os romanos eram politeístas, né? Assim como os gregos, os egípcios. Essas civilizações eram politeístas. Então tinha o deus da guerra, do trovão, do amor, da água, enfim. Tinha tudo mais um pouco, né? Quem estuda um pouquinho de mitologia, eu adoro mitologia. Assim, eu poderia estudar mais, mas não tem tempo, mas eu gosto muito de mitologia. Então tinha Deus para tudo e mais alguma coisa, né? E essa ideia do Deus único, né, veio junto com os judeus, né, junto com Moisés, na saída do Egito, do Egito. E foram altos e baixos, né, até chegarmos a Jesus, na época dos romanos. E já tinham lá os doutores da lei, né, judeus, que já eram monoteístas, que acreditavam num Deus só, mas acreditavam assim, ainda tinha uma visão deturpada, né, de Deus, e cheio de preceitos de não me toques, que até hoje alguns judeus ainda têm, né, umas coisas que eles trazem lá daquela época. Falo isso porque eu tenho muitos amigos judeus, tá? Então, fala um pouquinho conhecimento de causa, né? Até hoje eles têm o Shabat, né? Que é o dia que eles não trabalham. Se morar num prédio, não pega elevador. Imagina morar num prédio de 18 andares e ter que subir e descer de escada, né? É o que eles fazem. Eles têm umas coisas que ainda vêm daquela época, da época de Jesus. Jesus diz que ele não veio destruir a lei, né? E não veio mesmo. Porque por mais que eles não tinham uma visão totalmente certa, né, de Deus, mas também eles não faziam tudo errado, né? Então, assim, apesar de tudo, tinham respeito à divindade, enfim. Onde eles erraram e aonde eu acho que a gente erra até hoje é fazer comércio da espiritualidade. Isso a gente vê em diversas religiões, né? A gente vê as riquezas da Igreja Católica que manipulou muito, né, os evangelhos, né?
E lembrando que eu queria ser freira, tá, gente? Não tô criticando, não. São fatos, né? Fatos. E disse, né, que ainda há no Vaticano escritos, né, que nunca foram divulgados, que estão lá, que trazem mais informações às quais nós não temos acesso. Então, a gente sabe que há coisas que foram modificadas na Bíblia, tal como a reencarnação, que era aceita até uma determinada época, e por conta dos feitos de uma determinada rainha, né, o rei fez o quê? Mandou tirar aquela parte lá das escrituras que fala de reencarnação, porque ela não queria aceitar que ela pudesse, numa outra vida, ter que pagar os débitos do passado. Retirar a importância de Maria Madalena, retirar a importância de Maria, colocaram palavras na boca de Jesus. Tem a questão da ressurreição, né? Que é uma questão bem delicada para todo mundo, né? Que a reencarnação, assim, um trecho da conversa com Nicodemos, né? Que a gente teria que nascer de novo, né? Então, assim, e lá e vão vários dizeres e coisas que as pessoas manipulam e acabam passando de maneira equivocada pra gente. E fazendo de Jesus Deus. Porque se a gente presta atenção na Ave Maria, né, comum, que é rezada por aí, é Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria nunca foi mãe de Deus, era mãe de Jesus, né? Ela era serva de Deus, né? Ela não era mãe de Deus, ela era serva de Deus, mãe de Jesus. Então, eles colocaram Jesus como se ele fosse Deus. E Deus é inalcançável para a gente. E cai em contradição com quando ele fala que nós poderíamos fazer tanto as mesmas coisas que ele, se não mais. Eles afastam Jesus da gente, colocando Jesus como Deus. Jesus é perfeito? É. É um ser perfeitíssimo. Ele é governador e co-arquiteto do nosso planeta. Então, está a 1000 anos-luz à frente de nós, né? Mas ele não é Deus. Ele é Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo. Ele fala que nós podemos conversar com ele. Nós podemos, sim. Assim como podemos conversar com Maria. A gente esquece disso. Eu já falei para vocês, eu acho que muitas vezes ao dia eu falo com Jesus. Jesus, me ajuda, por favor. Jesus, eu preciso de você. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por me deixar passar por mais um dia, Jesus. Obrigada, Maria, por me consolar. É isso que ele quer da gente. Ele quer isso. Ele quer que nós possamos estender a mão para aquele que precisa, né? Assim como ele fez. Jesus se negou a ajudar alguém. Jesus passava horas e horas incansáveis atendendo os irmãos,
fazendo seus milagres, as curas. Jesus passava seus dias, semanas, percorrendo cidades, com pouca comida, pouco dinheiro, uma trouxinha. E eles querem afastar Jesus da gente. Jesus era gente como a gente, apesar dele ser muito mais elevado que nós, como eu disse, 1000 anos-luz à frente da gente. Mas ele era gente como a gente. Ele andava com Pedro. Caramba, andava com Pedro. Mateus, que era odiado no início por todos por ser um cobrador de impostos. Por sinal, até hoje a gente não gosta de cobrador de imposto, né? Tomé, meu Deus, Tomé. Quem não é um pouco Tomé na vida? Eu sou um Tomé da vida. Só acredito vendo, vendo não acredito. Sou Tomé. Pouco Tiago, pouco Marcos. Nós somos um pouco de todos aqueles que, de alguma forma, cruzaram o caminho de Jesus. Às vezes somos até Pilatos. Às vezes somos um Nicodemos. Nicodemos era inimigo de Jesus, entre aspas. Jesus nunca negou falar com ele, nunca se negou a falar com ele. Jesus poderia ter falado não, poderia antes da última ceia, sabendo que seria negado por Pedro, traído por Judas, enfim, que a maioria dos apóstolos lhe daria as costas, ele poderia ter falado, já que vocês vão me dar as costas, não quero nem saber de vocês. O que ele fez? Que sentou, comeu com eles, ainda lavou os pés deles. Esse é um ser inalcançável? Não. Ele é nosso amigo, ele tá aqui, ó. Sempre aqui, junto de nós, por intermédio dos nossos benfeitores, nossos anjos guardiões. Não precisamos ter medo de clamar por Jesus, de chamar Jesus. Ah, mas ele tem muito mais a fazer do que cuidar de mim. Mas nós temos nosso anjo guardião, nós temos nossos mentores que tem a escadinha ali, que tem alguém que chega até Jesus e ele tem a permissão de Jesus, de Deus, para estar perto de nós. Ele quer que nós possamos nos descansarmos a nossa cabeça, chamarmos por ele até quando as coisas estão ruins. Eu falei, eu sou obsessora de Jesus, porque eu chamo ele toda hora. É o nome que eu mais falo na minha vida, é Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus me ajuda, Jesus obrigada, ai Jesus, ai meu Jesus. Ai meu Jesus, ai Jesus. Isso faz o quê? Que ele vem mais para perto de mim. Diminui meus problemas? Não, mas diminui o fardo. Venha a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esqueci o resto, como é que é? Mas vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Esqueci no meio o que que tem. Mas olha a importância. Fardo leve e jugo suave. Por quê? Porque com ele alivia a nossa dor. Ele consegue que nós possamos dar aquela respirada, criar forças e seguir adiante. Ele quer que nós nos aperfeiçoamos, que a gente pare de ser egoísta, que a gente pare de ser vaidoso, que a gente pare de ser orgulhoso, que a gente pare de ser um zilhão de coisas. Mas cada um no seu tempo. Ele não exige de nós que nós mudássemos assim, ó, opa, hoje eu vou dormir, amanhã eu acordo perfeito. Não. Não. Alguns aconteceu na mesma encarnação. Paulo e Saulo, Francisco de Assis, Pedro. Outros levaram várias encarnações para evoluírem. Olha o Emmanuel, gente. Olha o Emmanuel. Quem era Emmanuel? Quem era Emmanuel? Quem é Emmanuel hoje? Olha a evolução desse espírito. Ele estava lá na mesma época que a gente, tá? A gente também estava lá. A gente também estava lá junto, na mesma época, fazendo as mesmas besteiras. A gente também estava lá no circo, ó. Ai, mata o cristão. Só que a gente tá evoluindo um pouquinho mais devagar. Ainda tem muito que aprender, mas um dia a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Então nós precisamos, nós que estamos na casa de Francisco, acho que a gente está dando um bom passo já, porque já temos essa coisa da casa do franciscano, né? O franciscano já é mais caridoso, né? Já tem umas particularidades que são bacanas. Uma vez eu tive uma visão numa vida passada, foi até no Cefas na época, muitos anos atrás. E eu me vi na época de freio franciscano. Então, assim, eu já fui um freio franciscano numa vida, eu era um gordinho franciscano, muito alegre. Mas, pelo visto, eu não aprendi o suficiente, que nessa vida eu tô Kelly, ainda cheia de pepino para resolver. Cheia de abacaxi. E guerrilhando e passando perrengue ainda. Então, assim... E era há muito tempo atrás. Devia ser no século... Sei lá. Devia ser pouco tempo depois de Francisco de Assis. Jesus só quer que nós aprendamos com ele o quê? A caridade. Mas, acima de tudo, a humildade. Porque quando nós somos humildes, o resto vem naturalmente. Aos poucos. Aos poucos. A gente chegar lá, a gente vai chegar lá, gente. Mas é muito importante essa coisa da humildade. Mas não é aquele humilde que fica falando, eu sou humilde. Não.
Porque esse que fica falando, eu sou humilde, não é humilde. Não é. Eu falo isso porque eu já falei isso. Eu sou humilde. Não, não. Você já falar que você já é humilde, você não é. Nós precisamos fazer como quem? Francisco de Assis. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Quer dizer o quê? Vamos agir. Não adianta a gente ficar de papo de gogó e não fazer nada. Gente, igual eu falei ontem, todos nós temos os nossos defeitos, nós sabemos quais são. Nós já conseguimos encarar alguns deles no espelho. Agora a gente tem que trabalhar eles, para eles, ó, minguarem. E como é que a gente faz eles minguarem? Fazendo sobressair as nossas qualidades. Então é isso. Vamos tentar, na medida do possível, máximo possível, sermos humildes, caridosos, amáveis, para a gente conseguir caminhar um pouquinho e ter menos anos-luz entre nós e Jesus em questão de evolução, porque em questão de presença, ele está aqui, tá bom? A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que ele está sempre perto de nós. Isso é muito importante, gente, é muito importante mesmo, porque isso faz parte da nossa fé. Mas não tem Jesus, tem Maria, tem todos aqueles bons espíritos que a gente precisa. Doutor Bezerra, tem certeza. Doutor Bezerra sempre ajuda a gente. Doutor Bezerra poderia estar lá, ó. Ele escolheu ficar perto da gente para fazer o quê? Para ajudar a gente. Então, gente, vamos caminhando no nosso ritmo. Nós não seremos perfeitos da noite para o dia, mas vamos caminhando com Jesus no coração e deixando Jesus crescer cada vez mais dentro de nós. Quanto mais o coração de Jesus bater dentro do nosso, melhor seremos, mais evoluiremos, tá bom? Eu acho que eu já falei demais por hoje, né? Mas é isso. Então, esse coraçãozinho aqui, ó, esse brilho todo tem que brilhar aqui dentro, tá? Não vamos esquecer, Jesus sempre está com a gente, sempre está com a gente. Nós somos os capitões, nós estamos no leme da nossa vida, mas Jesus está com a mão dele segurando a nossa. Tá? Então, que tenhamos todos uma boa noite de sono para quem vai assistir hoje. Para quem vai assistir amanhã de manhã, que tenha um bom dia de trabalho, uma boa segunda-feira de muita luz, de muita paz, conseguindo enfrentar as adversidades com resignação e com confiança de que tudo vai dar certo. Eu tô assim porque meu óculos tá torto. Minha orelha já é torta, e meu óculos também. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo mais uma vez a nosso querido irmão e mestre Jesus, a nossa doce Mãe Maria, aos nossos mentores e amigos espirituais aqui presentes. Hoje eu vou agradecer também a nosso querido Dr. Bezerra e todos aqueles outros espíritos amigos que sempre se empenham em nos ajudar, nos mostrar o caminho certo, o caminho do amor, da humildade, da humanidade, da compaixão. Que nossos lares possam ser curados
de todas e qualquer mazelas que neles possam se encontrar, que se porventura houverem irmãos necessitados perto de nós, que eles possam ser encaminhados aos Cefas, atendidos, tratados para receber tudo aquilo que eles necessitam na nossa casa de caridade, para visando suas evoluções morais e espirituais, que nós que aqui estamos possamos termos a certeza de quanto mais trilharmos nos passos do Mestre, pisamos em suas pegadas, seremos capazes de evoluirmos, de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos moralmente e espiritualmente. Que Deus possa abraçar e amparar todo esse planeta que está tão conturbado, que está dando trabalho. Todos nós, nossos irmãos, estamos dando muito trabalho para a espiritualidade. Mas mesmo assim, tenhamos a certeza que não somos desamparados, que Jesus está perto de nós, que os mentores dos países, Ismael está perto do nosso país, Maria Santíssima também está co-governando o nosso planeta. E todos os mentores de cada país estão lá agindo para que o bem prevaleça, para que a paz volte a reinar, para que o equilíbrio do nosso planeta volte. Assim como o nosso planeta, cada país, cada cidade, cada bairro, cada lar receba nesse instante um banho de luz, banho de amor, vindo direto de Jesus, de Maria Santíssima. Que possamos sentirmos todo esse amor e receber esse passe magnético maravilhoso direto do alto. Agradecendo a toda a espiritualidade amiga a oportunidade de podermos ler esse livro tão importante para nós, que nos aproxima tanto de Jesus, assim como Ele queria que nós fôssemos. E vamos dizer sim ao pedido de amizade de nosso irmão. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que a paz de Jesus e de Maria Santíssima esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meu Pai. Então, desejo a todos um bom dia de trabalho. Para quem estiver assistindo de manhã. E uma boa noite de sono para quem vai assistir hoje à noite. Tá bom, meus amigos? Meus amores. Beijos no coração. Amo vocês.